Olá, boa noite. Que bom estar com vocês em mais uma noite onde estaremos estudando a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia e vamos continuar estudando o livro do profeta Daniel. No último programa estivemos considerando o pano de fundo, o que estava acontecendo ou por que Daniel estava na Babilônia, não estava em Israel. O que aconteceu para que o povo de Deus estivesse tão longe da terra prometida? E a partir de hoje, nós agora vamos nos dedicar aos textos do próprio livro de Daniel e considerarmos aí o desenvolvimento tanto da história como também das profecias registradas neste livro. Então, querido internauta, seja bem-vindo, pega a sua Bíblia, vamos abrir e vamos estudar a palavra de Deus. Quem estará apresentando o tema de hoje é o nosso pastor Joel Antônio Silva. Seja bem-vindo, pastor Joel. Muito obrigado, irmão Luzirley. É um prazer estar com todos vocês aqui para juntos abrirmos a Bíblia e estudarmos mais a palavra de Deus. Muito bem. Então vamos iniciar esse estudo e, como sempre fazemos, convidamos o Espírito Santo para estar em nosso meio, trabalhando em nossas mentes, nos dando sabedoria e compreensão da palavra de Deus. E vamos fazer isso através de uma oração. Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento que o Senhor nos concede de estudo da Tua palavra. Te pedimos que sejas conosco nesta noite, ao examinarmos a Tua palavra, ao examinarmos as Escrituras, possamos entender, possamos compreender e também tirar as devidas lições para o nosso viver diário. Senhor, seja também com cada internauta que está acompanhando essa transmissão. O Senhor conhece as necessidades, aquilo que também estão buscando de Ti, e venhas agir com amor, com poder em suas vidas, tocando cada coração. Te pedimos, ó Pai, que nos abençoe, permaneças conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pastor Joel, nós estamos então nesta série considerando sobre o livro do profeta Daniel, que é um dos livros dos profetas maiores. Quando se é realizada algumas categorizações da Bíblia, então nós temos a primeira categoria, o primeiro grupo de livros que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois nós temos livros históricos, que começa lá em Josué e vai até o livro de Neemias. Depois nós temos os livros chamados de poesia, que vai de Jó até o livro de Cantares. E depois temos uma sequência de livros que são chamados livros dos profetas maiores. Porque de Isaías até o final do Antigo Testamento são livros proféticos e dividido em 2 categorias, profetas maiores e profetas menores. Por que maior ou menor? É mais pelo tamanho do livro do que por importância, enfim, não é é exatamente pelo tamanho do livro. E aí temos Isaías, Jeremias e Lamentações pertence a Jeremias também, Ezequiel e Daniel. Então Daniel, um dos profetas maiores. E é exatamente esse livro que nós vamos considerar. E temos muitas coisas a considerar nesta noite. Pastor Joel, fala um pouquinho para a gente. Então, no primeiro estudo desta série, da semana passada, nós estudamos sobre a história de Israel. Nós condensamos, né? Sim. Séculos e séculos de história, assim, em pouco tempo. Né? Mas nós demos uma resumida ali que para eles terem um rei, eles precisavam ser fiéis a Deus, obedientes a Deus. Se eles não fossem fiéis, não obedecessem, eles deixaria de ser o povo peculiar de Deus, deixaria de ter um rei, a mão de Deus seria contra eles. Infelizmente foi o que aconteceu, né? Nós estudamos que infelizmente eles desobedeceram a Deus e foram levados cativos para a Babilônia, onde deveriam permanecer ali por 70 anos. E naquela ocasião que eles foram conquistados, assim, que Babilônia conquistou ali o território dos israelitas,
Babilônia levou alguns nobres de Judá cativos, e dentre esses nobres estava Daniel, certo? Sim. Então, isso foi o que nós estudamos, assim, resumindo, né? No estudo da semana passada. Agora, no estudo de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre Daniel em si. Quem era Daniel? Esse livro de Daniel, quem escreveu este livro? Esse livro foi escrito em quais línguas? Né? O profeta Daniel trabalhou com quem? Com quais pessoas? Com quais monarcas? Morreu com que idade? Que idade ele tinha quando foi levado cativo? E quando ele morreu onde? Então, estas e outras perguntas nós vamos estudar hoje, né? Conhecendo mais sobre o profeta e sobre o seu livro, né? A autoria do livro. Quem escreveu o livro? Tem o nome de Daniel, mas quem que escreveu? Né? Então, o estudo de hoje vai focar, vai trabalhar dentro destas perguntas aí. Muito bem, então vamos começar com uma delas, né? Vamos começar aí considerando quem foi que escreveu o livro de Daniel. Enfim, vamos lá. Existem curiosidades, né? Porque Daniel é um livro bem interessante. De acordo com vários autores, eles atribuem a autoria deste livro ao próprio Daniel. Uhum. E nós encontramos, assim, várias evidências, né, que nos levam a esta conclusão. Vamos ler juntos algumas delas. Daniel capítulo 7, versículo 15. Né? Daniel capítulo 7, versículo 15. Abra sua Bíblia e vamos ler juntamente conosco. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbaram. Então, nós encontramos assim vários versículos, ele escrevendo, se colocando como a primeira pessoa. Uhum. Né? Então, isso nos leva a entender claramente que foi ele que escreveu. Uhum. Né? Ele não está falando de uma terceira pessoa, ele está falando dele mesmo. Quanto Sim. a mim, tarará, tarará. Capítulo 8, versículo 15. Capítulo seguinte aí, capítulo 8, versículo 15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. Está vendo? Novamente, ele se apresentando aqui na primeira pessoa. Quanto a mim quem? Ele deixa claro, eu, Daniel. Então, se fosse um outro escritor, ele falando quanto a mim, mas quanto a mim quem? Se fosse um outro escritor, ele veria o nome dele. Ou se fosse um outro escritor, e ele falando de Daniel, ele dizia, olha, e quanto a Daniel, aconteceu isso e isso com ele. Mas ele fala quanto a mim, vírgula, eu, Daniel, aconteceu isso e isso. Então são vários. Nós encontramos expressões semelhantes a estas em Daniel 8, ainda no mesmo capítulo 8, versículo 27, capítulo 9 e o versículo 2, capítulo 10, os versículos 2 e 7 e também no capítulo 12, versículo 5. São vários os capítulos e versículos onde nós encontramos estas expressões do profeta, ele se referindo a si mesmo, né, na primeira pessoa. Então, com isso, fica claro que Daniel, o próprio Daniel, foi o autor, o escritor do seu livro. E é interessante, até mais como curiosidade nesse momento, no capítulo 4 nós encontramos ali a narração de um sonho, né, de Nabucodonosor. E Daniel incluiu aqui nesse seu livro uma escrita, né, do rei Nabucodonosor, especialmente nesse texto, né, daí ele faz menção, eu, Nabucodonosor, mas Daniel colocou ali dentro do seu texto, só esse parênteses, né? Uhum. E é muito bonito, ao ler a Bíblia, repararmos essas expressões. Uhum. Num outro programa que temos aqui, de um dos canais que pertencem aqui, do qual pertence também o canal Abrindo a Bíblia, nós temos um programa chamado Lição Interativa, onde todas as sextas-feiras à noite nós estudamos também a Palavra de Deus. E recentemente estávamos estudando
o livro de Atos. E o livro de Atos, ele traz também essa curiosidade, porque quem escreveu o livro de Atos foi o evangelista Lucas. Mas Lucas, ele nem coloca o nome dele, mas em alguns momentos ele diz assim, fomos, partimos, dando a entender que ele estava junto, e de fato estava junto em algumas das missões que ele acompanhou o apóstolo Paulo. Então são curiosidades assim bonitas de a gente perceber a pessoa por trás do texto bíblico. Era de fato alguém que estava ali sentindo, vivenciando. No caso aqui de Daniel, estava... um dos textos, né, fez menção que ele estava atemorizado por conta de uma visão que havia visto. Então, eram pessoas como nós, pessoas tementes a Deus, pessoas que estavam buscando servir a Deus de todo o coração. Muito lindo, muito legal. Essa expressão final que o irmão falou, eram pessoas como nós, né? Sim. Eu fico pensando, porque no mundo de hoje, tem tantas coisas que são feitas por máquinas, são feitas por robôs, né? E escrever, tem tanta coisa que o computador faz, registra, Sim. né? Mas aqui foi algo bem autêntico, bem real. Pessoal, né? Pessoal, que ele viveu, que ele participou, e ele escreveu de algo assim que ele participou. Muito bem, então quem, não há dúvida, foi o próprio Daniel, conforme esses textos aí mencionados pelo pastor Joel. Agora, esse livro não foi escrito lá na Terra Santa, foi escrito num lugar distante. Automaticamente teve uma influência na questão da língua também? Ah, com certeza, né? O irmão está abordando aqui o segundo aspecto. Isso, que é né? da linguagem. Em que língua foi escrita? A Bíblia como um todo foi escrita em algumas línguas, né? A Bíblia como um todo, a maior parte do Velho Testamento foi escrito em hebraico, que era a língua dos hebreus, mas tem parte do Velho Testamento que não foi escrita em hebraico. E o Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento, não todo, mas a maior parte do Novo Testamento foi escrito em grego, né? Porque o grego era a língua predominante, vamos assim dizer, do mundo naquela época que Jesus viveu e os apóstolos, né, viveram, que foi quando foi escrito ali os evangelhos e etc. Um pouco depois ali de Jesus. Então, como a língua predominante na época era essa, ali na Palestina e etc., então foi a língua que eles usaram para escrever, a língua universal da época. Vamos usar essa expressão. Sim. Mas a língua universal na época de Daniel, no Império Babilônico, onde Daniel estava, porque nós estudamos isso no estudo do anterior. Se você não assistiu, é só você assistir o vídeo da semana passada, porque lá nós explicamos onde Daniel estava. Ele estava em Babilônia, né? Todo o contexto aqui das profecias de Daniel, que nós vamos estudar, ele não estava lá na terra de Canaã, na Palestina. Ele estava lá na planície de Sinear, na capital do Império Babilônico, que era uma cidade chamada Babilônia. Nós até mencionamos que era uma das maravilhas do mundo da época. Babilônia. Era fantástico. Quando a gente lê assim, a gente fica encantado de ver como era a cidade de Babilônia. Mas não vamos entrar nisso agora. Então, o que acontece? O início do livro de Daniel, de acordo com pesquisadores, foi escrito em hebraico, né? Mas, de uma certa parte para frente, foi escrito em aramaico, que era a língua oficial do Império Babilônico, né? E o capítulo 1 e também o capítulo 2, verso 1 até o verso 4, e do capítulo 8 para frente, pula alguns capítulos, do capítulo 8 para frente até o 12, foram escritos em hebraico. Agora já os capítulos 2, a última parte do versículo 4, até o capítulo 7, foram escritos em aramaico. Nabucodonosor pertencia ao povo caldeu do sul da Mesopotâmia, o atual Iraque, que havia conquistado Babilônia. E o aramaico, como já mencionei, havia se tornado o idioma oficial ou internacional,
né, de todas as províncias ali onde a Babilônia tinha conquistado, o idioma oficial ali se tornou o aramaico. E foi nessa língua que Daniel escreveu aí boa parte do seu livro. Então, de forma bem direta, o começo e o fim em hebraico e o miolo, a parte ali do meio, capítulo 2, logo a partir do verso 4 até o capítulo 7, então, escritos nesta língua, que era a língua oficial do reino da Babilônia. Muito bem. Agora, vamos ver ainda um outro ponto sobre Daniel. Quem era Daniel? Muito bem. Daniel capítulo 1 nos dá um vislumbre, né? Aqui nós encontramos vários detalhes em alguns versículos. Não vamos ler o capítulo 1 todo, mas nós vamos ler alguns versículos. Capítulo 1, verso 1 até o 4 e também o versículo 6. Está escrito assim, olha. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio-no Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvessem defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. O verso 6 diz assim: e entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, dentro da pergunta que o irmão Luzirley fez, Quem é Daniel? Quem foi Daniel? Né? Quem foi Daniel? De acordo com esse texto aqui, nós entendemos que Daniel era dos nobres de Judá, pertencia à nobreza, né? Eu não sei se exatamente a realeza, talvez até da família real, né? Não entra assim em muitos detalhes, mas pertencia aos nobres de Judá. É o que nós encontramos na Bíblia sobre a origem de Daniel, né? Quem ele era, qual a sua origem? Ele era dos nobres de Judá. E além de falar sobre ser dos nobres de Judá, aqui fala também várias características. Estudioso, né? Entendido em toda a ciência, era aquela pessoa que se destacava em conhecimento, aparência, boa aparência, não era aquela pessoa assim, raquítica, não, era uma pessoa de um porte principesco, de um porte bonito, né? Bem apresentável. Então, ele era um bom porte físico, cabeça, inteligente, muito conhecimento e era da nobreza, pertencia aos nobres de Judá. Foi só essa pergunta que o irmão fez ou o irmão fez outra pergunta aqui? Era relacionado a quem é, né? Então, certo. Daí nesse quem é, de onde veio, enfim, podemos avançar mais no... Que idade ele tinha nessa ocasião aqui? A Bíblia não entra assim em detalhes que dá para a gente ter uma noção real, uma noção exata da idade que Daniel e seus amigos tinham nesta ocasião. Mas o texto bíblico fala jovens, usa esta expressão jovens. Mas a juventude tem vários anos aí que pode ser considerado, né? Mas pesquisadores, pessoas que se dedicam assim a estudar profundamente todo o contexto histórico para ter uma noção mais profunda, afirmam que eles deviam ter entre 18 a 20 anos, né? Então, vários pesquisadores chegam a essa mesma conclusão,
que Daniel e seus amigos, quando foram levados cativos para a Babilônia, devia ter mais ou menos aí entre 14 a 20 anos. 18 a 20 anos. Trazendo para a realidade de hoje, são jovens que terminaram o ensino médio e, quem sabe, já estão cursando alguma faculdade, né? Pessoas assim. Então, era nessa fase aí da vida, nessa idade mais ou menos essa idade que eles tinham quando foram levados cativos para a Babilônia. E essa informação parece ser, assim, aleatória, mas não é não. Quando nós começarmos a estudar, adentrar aí ao estudo de Daniel, alguns fatos que vêm na sequência, ainda no primeiro capítulo, nós vamos perceber o quão importante é essa informação. Jovens que vão tomar decisões, ter atitudes ali que, de repente, pessoas que têm muito mais experiência de vida não têm coragem de tomar semelhante posição e atitude. Mas o destaque aqui, jovens entre 18 e 20 anos. Marque isso, é muito importante essa informação para vermos depois no decorrer da história. Avançando, falando de idade e de anos, de acordo com os historiadores, o ano que iniciou o cativeiro babilônico, o ano em que Nabucodonosor conquistou Jerusalém, foi por volta do ano 605 antes de Cristo. Se nessa ocasião Daniel tinha cerca aí de 20 anos, 18 a 20 anos, vamos arredondar aqui 20 anos. Uhum. Se em 605 a.C. ele tinha 20, ele nasceu mais ou menos quando? Em 625. 625 antes de Cristo. Antes de Cristo. Não é isso? Lembrando que a contagem antes de Cristo é uma contagem inversa. É isso aí. 625. E de acordo com os pesquisadores, o profeta Daniel, ele veio a falecer por volta do ano 530 antes de Cristo. Ali, cerca de 94 anos de idade. Uhum. Né? É interessante isso aqui. Foi bem longevo. Né? Próximo a um século, né? Uhum. Ele estava bem idoso e na cidade de Suzã, que pertencia à Pérsia, era o domínio persa, e velhinho, e ele morreu lá, não morreu em Jerusalém. Nessa ocasião que Daniel faleceu, o povo de Israel já tinha voltado para Jerusalém. Fazia mais ou menos um ano que eles tinham voltado para Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém sob o decreto de Ciro, ali no ano 531 a.C. Um ano depois, 531, saiu o decreto de Ciro e eles voltaram, muitos judeus voltaram para Jerusalém. Um ano depois, 530 a.C., foi mais ou menos isso que por aí que Daniel veio a falecer. Então, devido à idade dele, alguns entendem que ele já estava fraquinho, né, bem idoso ali. Talvez devido a isso ele não voltou para Jerusalém juntamente com os demais que retornaram e por isso ele permaneceu lá na Pérsia, onde veio a falecer. Uhum. Interessante. Então, foi uma vida longa, né? Uma vida... E essa vida pode ser dividida em algumas etapas, né? Porque a história já narra que ele já era jovem quando chegou na Babilônia. E como poderíamos dividir essas etapas da vida do profeta? Nós podemos dividir, pelo menos duas, né? A primeira etapa, infância e adolescência. Vamos colocar aqui infância e adolescência. Liberdade. Lá com os pais dele, com os familiares dele, na terra de Judá. Uhum. E aqui tem um detalhe muito importante, para a gente ver como o que é implantado na infância e na juventude é determinante para o resto da vida da pessoa. Uhum. O que Daniel foi no resto da sua vida, longe da igreja, longe dos parentes, longe dos amigos, longe dos irmãos, longe da sua terra. O que ele foi lá foi um reflexo do que implantaram na mente dele, da educação que os pais dele deram a ele durante a infância e juventude lá em Jerusalém. Né? Então, a primeira parte da vida dele foi lá em Jerusalém, logicamente com os pais dele,
né, que deram uma boa educação, uma boa formação, a ponto de ele fazer parte da seleção, né, dos nobres, dos de boa aparência. Quem sabe ele fazia exercício físico, era uma pessoa, né, intelectual e fisicamente também bem desenvolvido, a ponto de fazer parte da seleção, ok? Sim. Essa é a primeira parte da vida dele. Agora a segunda parte, cativo em Babilônia, mas ele não foi um cativo que era um escravo debaixo do chicote, tarará, não. Pouco tempo depois que ele estava ali na Babilônia, ele se destacou e ele foi colocado sobre, assim, em cargos de liderança, sendo um líder dos líderes, né? Daniel teve a oportunidade de trabalhar com 5 reis babilônicos e 2 medo-persas, com 7 monarcas. Já pensou? Os babilônicos, os reis babilônicos que ele reinou, o primeiro foi Nabucodonosor, depois o filho de Nabucodonosor, Evil-Merodach, depois com Neriglissar, eu não sei bem como pronuncia isso aqui, Neriglissar, depois com Labaze Marduk e com Nabonido, né? No governo de 3 destes, dos 7, né? Teve 2 que foram medo-persas, que foi Dario e Ciro. Desses 7, no governo de 3 deles, Nabucodonosor, Belsazar e Dario. Belsazar é o mesmo Nabonido, que é o último rei babilônico com o qual Daniel trabalhou. Né? Ele, em alguns lugares, apresenta esse nome, Nabonido, em outros lugares apresenta o nome Belsazar. Belsazar, é o mesmo rei, tá? Com 3 deles, que foi com Nabucodonosor, Belsazar, que é o Nabonido, e Dario, ele serviu como primeiro-ministro. Eu estou destacando isso aqui para aquele detalhe que eu falei no início. Ele atuou a segunda parte da vida dele no cativeiro babilônico. Mas não assim como um escravo debaixo do chicote. Não, é claro, ele não tinha toda a liberdade como se estivesse lá na terra dele. Mas ele pertencia à nobreza e ele se destacou. E com 3 desses reis aqui, ele foi colocado no cargo de primeiro-ministro. Né, de primeiro-ministro. Então, é isso aí que a história nos apresenta. Inclusive, teve... Não, mais para frente eu leio. Ok. Muito bem, então nós vimos aí o destaque que foi a vida do profeta Daniel, né? Ele não foi somente um representante espiritual, um profeta, aquele que anunciava a palavra de Deus, mas ele exerceu uma função, assim, de bastante respeito nos reinos por onde ele passou, né? No caso, o reino da Babilônia, e o reino da Babilônia sucumbiu. Encontramos, inclusive, registrado no livro de Daniel, esse momento, né, que o reino sucumbe. E Daniel agora ele começa a fazer parte de um novo reino, num novo período dos 2 reis medo-persas, Dario e Ciro. É interessante esse ponto de que, como sendo um oficial do reino anterior, era mais do que natural ele, inclusive, ser exterminado junto com os demais, né? Mas ele passa de um palácio para o outro para servir o rei, sendo um servo de Deus, na verdade. Então, aí nós vemos a beleza da nobreza do caráter desse homem, que mesmo inimigo sabia o seu valor e sabia que ele não era um traidor, não era alguém que iria realizar o trabalho de forma deficiente pelo fato de estar num outro lugar, no outro reino. Pelo contrário, era uma pessoa de destaque. Sempre foi uma pessoa de destaque. Bom, isso na verdade, já estamos entrando no outro ponto aqui, que é sobre o caráter de Daniel. Isso demonstra a qualidade do seu caráter.
Na verdade, irmão Luzirley, este é o ponto mais importante na vida de um ser humano. Não é o cargo que a pessoa ocupa, os recursos financeiros que ele tem, a fama, nada disso. A coisa mais importante na vida de uma pessoa é o que ele é, não o que ele tem, a posição que ele tem, o cargo que ele tem, os bens materiais que ele tem, mas é o que ele é, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa. Isto é o que é mais importante na vida de um ser humano. E é o aspecto mais importante que nós podemos pesquisar aqui sobre Daniel, é isso aí, é sobre o seu caráter, não tudo isso que já mencionamos atrás, mas sobre o seu caráter. Esse é o aspecto, assim, que me chama mais a atenção. E quando nós falamos sobre isso aí, eu gostaria que vocês lessem comigo, no capítulo 1, os versículos 7 e o versículo 8. Daniel 1, 7 e 8. Diz assim, olha. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, o primeiro aspecto que eu quero destacar aqui desses dois versículos que nós lemos é sobre os nomes. O primeiro versículo aqui fala dos nomes que eles tinham, os nomes hebraicos, né? Quando eles foram para lá, e que foram substituídos por nomes em aramaico, nomes babilônicos. Os pesquisadores, eles explicam que esses nomes têm muito a ver com o caráter e tinha significados importantes ligados até mesmo à religião, né? O nome em hebraico de Daniel, por exemplo, significa Deus é meu juiz. Mas o novo nome dado a ele, Beltesazar, significa guardador dos ocultos tesouros de Bel, que era um deus caldeu, um deus dos babilônicos lá, né? Um deus pagão. Um deus pagão. Então, veja bem, eles mudaram o nome para, com essa mudança, quem sabe levá-los a mudarem de postura, a esquecer a religião anterior deles, os costumes deles, e a se adaptar a uma nova religião, uma nova cultura, novos costumes. Mas Daniel, apesar de estar ali como cativo e etc., apesar de mudarem o nome dele, mas aquilo mexeu no interior dele, mudou a mente dele, mudou o seu caráter? Não. Essas coisas exteriores não interferiram. O que estava lá no íntimo dele está no versículo 8. E Daniel propôs no seu coração, o que estava no coração de Daniel era Deus. E era fidelidade a Deus, né? Um propósito não de fora para dentro, mas um propósito de dentro para fora. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do rei. Eu não vou me aprofundar em muitos detalhes sobre isso, mas boa parte da carne que era servida ali no palácio era primeiro apresentada aos deuses, né? E estava envolvido com a religião pagã. Era carne de sacrifício, né? Sacrificada aos ídolos. Então, ele propôs no seu coração não ter participação nenhuma em nada que envolvia a idolatria. Apesar de mudarem o seu nome, mas foram eles que mudaram, não o próprio Daniel que mudou, né? Agora, eu não vou me envolver com isso aí. Não vou me contaminar com essa porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele queria ter uma mente como? Clara, né? E o álcool, a bebida, anuvia a nossa mente. Tira aquela percepção clara, a clareza de entendimento
E ele não queria permitir isso aí, né? Por isso que ele propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, e por isso que ele pediu aos chefes dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Então nós encontramos aí o motivo o motivo que levou Daniel a ter este propósito no seu coração. O motivo era permanecer fiel a Deus, com a mente na melhor condição possível para entender as coisas de Deus, para se comunicar com Deus, para ter comunhão com Deus. E falando ainda sobre o caráter de Daniel, veja o que está escrito sobre o caráter dele quando ele já estava na idade madura. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 6, Daniel capítulo 6, versículo 4, está escrito assim: Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Eu fiquei assim maravilhado quando eu li isso aqui. Você já parou para pensar nisso? Se começarem a levantarem um impeachment contra você, e começarem a pesquisar tudo sobre a sua vida e vasculhar tudo, todas as suas redes sociais, de onde você veio, para onde foi, com quem, o que você comprou, o que deixou de... Pesquisar tudo da sua vida para ver se encontra algum erro, alguma falha, algum detalhe através do qual possa te incriminar. Um grupo de pessoas se empenharam nisso e eram pessoas peritas, mas não acharam. O final do verso diz: e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Esse era Daniel. Uma pessoa impecável, podemos assim dizer. Sim. Não tinha nenhum pecado, nenhum erro, nenhuma culpa. Não conseguiram encontrar, né? Fiel para com Deus e fiel diante dos homens. Porque esses erros aqui procuraram na questão do trabalho dele. No trabalho dele diante do reino ali, ó. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Relacionado ao trabalho dele prestado ao reino. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Na questão espiritual, totalmente fiel a Deus. E na questão profissional, fiel. Não tinha nenhum erro, nenhuma culpa. Não é lindo isso aí? Com certeza. Tem uma outra declaração que nós encontramos aqui referente a Daniel, escrita por Ezequiel, que foi um profeta ali contemporâneo também, por algum tempo. Né? Por algum tempo foi contemporâneo também. Ezequiel capítulo 14, versículos 19 e 20. 14, versos 19 e 20. Está escrito assim, olha. E se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Palavras do profeta Ezequiel sob a inspiração de Deus. No certo sentido, é Deus falando isso aqui. Deus falando por intermédio de Ezequiel. O que Deus falou por intermédio de Ezequiel referente a Daniel? Ele era uma pessoa justa. Uma pessoa justa. Uma pessoa justa que, através da justiça dele, ele seria livrado. Se Deus mandasse, né, no furor da sua ira, uma praga para destruir o seu povo por estar sendo desobediente, mas Noé, Jó e Daniel, devido à justiça deles, devido a andarem com Deus, terem comunhão com Deus, fiéis a Deus, Deus livraria Daniel.
Sim. É claro, Daniel não livraria o filho dele, a filha dele, né? Porque diante de Deus, cada um presta conta por si mesmo, né? O pai não pode pelo filho, nem o filho pelo pai, nem um cônjuge pelo outro. A decisão é individual, né? Eu sei que ao longo desses estudos aqui, tem gente que às vezes é sensibilizado, mas às vezes fica receoso, porque e meu pai? E meu cônjuge? Mas no aspecto espiritual, a decisão é individual, é pessoal, né? Então, encontramos aqui a declaração dos amigos ou inimigos de Daniel, que não encontraram erro nenhum, e encontramos agora aqui uma declaração do próprio Deus. Testemunhando acerca da vida piedosa desse seu servo. Este é o que nós encontramos sobre o caráter de Daniel. Um homem impecável, sem mancha, não encontrava erro nele. E sabe o que é nobre no caráter, ainda mais algo a acrescentar, né? Da nobreza do caráter de Daniel? No capítulo 9 do livro de Daniel, ali tem registrado uma oração que ele faz. Ele estava tentando compreender as profecias, estava também, através do estudo que ele próprio fazia das profecias, entendendo que o tempo também do cativeiro já estava passando, enfim. Ele faz uma oração muito bonita. E quando ele faz essa oração, ele fala assim: temos praticado iniquidade diante de ti, Senhor. Temos pecados diante de ti. É tão maravilhoso perceber a humildade desse servo de Deus, ao passo que muitos às vezes alegam: não, mas será que eu tenho feito alguma coisa errada? Não. Olha, de fato eu sou justo, eu faço isso, faço aquilo, sou uma pessoa boa, não tenho do que me arrepender. Mas aquele que a Bíblia testifica como sendo alguém justo, os inimigos testificaram que ele era justo, o próprio Deus testificou acerca da sua justiça, acerca da sua piedade. Esse homem, quando dobrou os joelhos, ou quando dobrava seus joelhos diante de Deus, ele orava: Senhor, perdoa os meus pecados, porque sou uma pessoa que luta, e enfim. Isso é maravilhoso de perceber. Assim como o apóstolo Paulo, né, já também na sua experiência, na sua jornada, ao orar a Deus, ele mencionava: Senhor, me perdoe, porque eu sou o pior dos pecadores. Aí percebemos nobreza de caráter, percebemos alguém que realmente se curva diante de Deus com o coração humilde e contrito. É maravilhoso que possamos seguir também esse mesmo exemplo, né? Ter esse mesmo sentimento, essa mesma nobreza de caráter. Agora, nós vimos em determinado momento aqui, quando o irmão estava falando sobre a questão da nobreza de caráter e que ele era uma pessoa que estabelecia propósito de coração e cumpria. Lá no primeiro capítulo, então, faz menção que ele, junto com os seus amigos que eram hebreus ali, eles colocaram propósito de coração de não se contaminar ali com as iguarias do rei, não comer a comida que era oriunda dos sacrifícios aos deuses pagãos, não tomar a bebida alcoólica que entorpece a mente. Qual foi o resultado disso? Será que vale a pena ser fiel assim, fazer tudo certinho? Qual é o resultado disso? Valeu a pena para Daniel? Vale a pena para nós hoje? Queridos, vale a pena ser fiel a Deus sim, fazer tudo certinho. Os resultados foram vários. Sobre esse ponto que o irmão Luzirley relembrou, né, quando ele tomou aquele propósito de não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho, e ele fez um pedido para o chefe dos eunucos, né, que lhe permitisse não se contaminar. Em vez de dar aqueles alimentos, que desse para eles legumes para comer e água para beber. Uma alimentação bem simples e bem natural. Qual foi o resultado? Vamos abrir Daniel capítulo 1, primeiro capítulo. Os versos 12 a 16, está escrito assim, olha. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele, o chefe dos eunucos, consentiu isto.
e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhe a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber e lhes dava legumes. A palavra legumes aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isto, mas a palavra legumes aqui é a mesma palavra que é utilizada lá em Gênesis capítulo 1 e também Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, quando Deus, depois do pecado do homem, disse, né, do sol do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, e lá ele fala que comerás a erva do campo. É traduzido a várias versões com essa expressão. E Gênesis capítulo 1, lá no finalzinho do capítulo 1, lá mostra que Deus deu para os animais comerem os frutos das árvores do jardim. Então, eu tive lendo aqui comentário de vários pesquisadores sobre o assunto, e eles afirmam que o termo em hebraico usado aqui, que esse primeiro capítulo aqui de Daniel foi escrito em hebraico. Nós já falamos qual parte do livro foi escrito em hebraico, né? O termo em hebraico usado aqui é o mesmo lá de Gênesis capítulo 1, versículo 29, se eu não me engano, né? Finalzinho do capítulo 1. Isso, 29 faz menção, eis que lhes dou todas as plantas, tal, para mantimento. É o mesmo termo. Então, quando a gente fala legumes, às vezes a gente pensa só num tipo de vegetais, num grupo de vegetais que nós chamamos aqui na língua portuguesa de legumes. Mas, na verdade, a palavra hebraica ali é uma palavra assim, mais abrangente. A semelhança do termo vegetal, né? O que são vegetais? Todas as plantas que... Então, em resumo, alimentação vegetariana. É isso que quer dizer. Aqui está incluído cereais, legumes, frutas, verduras. Está incluído tudo isso aqui, né? Inclusive as nozes também estão incluídas aqui. Então, é uma palavra que, na hora de traduzir para a nossa língua, uns traduzem legumes, outros traduzem... Mas é abrangente, uma alimentação vegetariana. E para beber água, né? Não bebidas aí temperadas com um monte de coisa, né? Fermentadas. Né? Fermentadas. Naquela época não tinha tanta variedade de coisas como tem hoje. Hoje tem gente que pega um pacotinho assim de pozinho, despeja na água e, né? Bem melhor tomar água sem aquele pozinho, porque ele tem um monte de conservante, acidulante, não sei o que lá, um monte de anti. Então, essas coisas que é anti é contra a vida, é melhor deixar para lá. Tá, não vamos falar de saúde aqui agora, né? O outro momento nós podemos fazer um estudo assim diretamente sobre a questão alimentar, né? Às vezes alguém fala assim, mas a vida é minha, o que alguém tem a ver com o que eu como, com o que eu deixo de comer, com o que eu bebo, com o que eu deixo de beber? Na verdade, queridos, Deus nos criou, Deus é o nosso Criador. E quando alguém faz algo, alguém faz um carro, faz uma máquina, faz um computador, ele faz um manual desse computador, ele faz o manual do carro. Esse carro aqui é a diesel, não pode pôr gasolina. Esse outro carro aqui é a álcool, não pode pôr diesel. Não é verdade? Sim. O combustível certo, tudo certo, para ter o melhor desempenho, para a vida útil daquele objeto, daquela coisa ser maior. É só seguir as orientações de quem fez, do fabricante. Deus quer o nosso bem, Ele quer que vivamos mais e melhor, não é isso? Sim. Para que tenhamos saúde e tenhamos uma vida longa, é só seguirmos as orientações de Deus referente à nossa saúde. Ele se preocupa e nos dá várias dicas. Não vamos entrar nisso no estudo de hoje, tá? Um outro dia a gente pode entrar sobre isso aí. Daniel tinha conhecimento disso e ele fez esse pedido para o chefe lá. Olha, experimenta. 10 dias. Tem pessoas que acham que se a gente não comer carne, não comer isso, vai ficar fraco, vai morrer, porque é só lá que tem vitamina B12, é só lá que tem não sei o quê, é só lá que tem ferro. Proteína e não sei mais o quê. Mas Daniel, ele era conhecido em toda a ciência, ele estudava, ele sabia, né? Ele conhecia também as orientações divinas e ele experimenta.
Não dá nada disso aí. Só alimentação vegetariana e água pura. No final dos 10 dias, você analisa e você tira a sua conclusão. Antes do pastor Joel falar qual foi o resultado dessa experiência, se eles ficaram fracos e tal, apesar que aqui já meio que fala, né? Mas, enfim, escreva aí no chat se você quer assistir algum dia aqui no programa Abrindo a Bíblia, um estudo na Palavra de Deus, aqui dentro da Bíblia, falando qual é a alimentação que Deus realmente preparou para o seu povo, para os seus filhos, para os seres humanos, né? Qual foi a alimentação que Deus estabeleceu? E aí vamos considerar várias referências na Palavra de Deus. Mas escreva aí no chat, se tivermos aí uma boa manifestação, em breve, então depois dessa série, né, nós estaremos apresentando aqui alguns estudos relacionados a essa temática, que com certeza é muito interessante. Qual foi o resultado, pastor Joel? O texto que nós lemos já diz, né, que no final dos 10 dias, ele examinou eles e percebeu que Daniel e os seus 3 amigos, que tinham comido só legumes e bebido só água, nada das iguarias do rei, eles estavam mais corados, mais gordos, mais bonitos, mais viçosos, com aparência bem melhor do que os outros. Em virtude disso, o chefe dos eunucos aí permitiu que dali para frente eles continuassem. Então tá bom, daqui para frente vocês vão... A alimentação de vocês vai ser essa. O pedido de vocês vai ser atendido. E só a aparência? Ou mexeu com a mente também? Agora, nós encontramos isso aí a partir do versículo 17. Sim. A partir do versículo 17. 17 a 20 diz assim, olha. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias, ao fim dos 3 anos de faculdade, o fim dos dias aqui é aquele período que o rei tinha dado, de 3 anos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que haviam em todo o seu reino. Então, o resultado foi um resultado... Eu dividi em 2 partes aqui, né? O resultado no final dos 10 dias... A curto prazo? A curto prazo, eles estavam com aparência melhor, tal. Em virtude disso, o chefe deles permitiu que ele continuasse o período todo dos 3 anos com essa alimentação simples aí. Sim. Alimentação vegetariana e água pura. No final dos 3 anos, que era o tempo que o rei tinha determinado, todos foram levados para um exame final diante do rei. A entrevista final ali. E o rei entrevistou a eles em toda a matéria, em todo tipo de perguntas. E em tudo que o rei perguntou, Daniel e seus amigos foram encontrados 10 vezes mais doutos, mais sábios, mais inteligentes do que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o seu reino, do que todos os sábios que haviam em seu reino, né? Mais sábios não só do que os jovens que estudaram ali com eles os 3 anos, mas até do que todos os magos e astrólogos, do que todo o grupo de sábios que haviam na Babilônia. Então, o resultado foi fantástico. Agora, dentro deste texto, tem mais um detalhe que eu quero destacar. Um detalhe que está aqui, olha. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Além do conhecimento das matérias seculares que Deus deu a ele ser superior do que a de todos, 10 vezes mais, a Daniel, Deus também deu o dom de profecia, o dom
né, deu entendimento em toda visão e Sonho. visão e sonhos. Então, qual foi o resultado deste caráter íntegro de Daniel, deste propósito, dessa firmeza de propósito para com Deus, de não se contaminar, de ser fiel a Deus, aos princípios que ele tinha aprendido na sua infância e adolescência? O resultado causou uma impressão positiva, à primeira mão, né? Sim. A ponto de alcançar o favor do chefe dos eunucos, permitindo a ele cumprir, seguir o seu propósito de coração, não só ele, mas seus amigos. No final do período ali de 3 anos, Deus deu a eles, por eles terem sido fiéis a Deus, né, terem feito um propósito com Deus, Deus os abençoou, dando mais sabedoria a eles do que a todos os demais. E além disso, um outro resultado é que a Daniel, Deus ainda deu o dom de entendimento sobre sonho e visões. Uhum. Muito bem, aí nós vemos, voltando a um ponto que nós inclusive consideramos no programa anterior sobre Israel, por que o povo de Deus estava no exílio? Porque deixaram de cumprir com as condições dadas por Deus. Então, como um povo, houve esta falha. Mas no meio desse povo havia pessoas que eram muito fiéis, apegadas a Deus, pessoas que realmente eram devotas ao Pai Celestial. Apesar de estarem sofrendo junto com o povo as consequências de que, como nação, estavam recebendo, mas aquelas pessoas fiéis permaneceram fiéis, zelosas, tementes a Deus. E essas pessoas, de forma individual, eram grandemente abençoadas pelo Senhor, assim como foi com o profeta Daniel. O povo estava ali no cativeiro babilônico e ele era um dos cativos. Mas ele, sendo fiel, ele estava recebendo as bênçãos de Deus. Da mesma forma, nós vivemos num mundo onde o contexto está todo bagunçado. O apóstolo Paulo, inclusive, fazendo menção desses últimos dias, ele faz menção de que os últimos dias seriam dias assim complicados, dias difíceis, turbulentos, e é o que nós podemos perceber na sociedade. Mas se nós permanecermos fiéis a Deus, apesar desse contexto, apesar de estarmos envoltos nisso, Deus continua nos abençoando, sendo fiéis a Ele, seguindo, cumprindo com as condições pré-estabelecidas pelo Senhor. Muito bem, agora ainda na sequência nós vamos ver já um ponto que até já pincelamos, por quanto tempo Daniel permaneceu assistindo ali diante do rei. O foco aqui, na verdade, não é o tempo em si, mas o foco nós estamos falando sobre os resultados, de ter um caráter assim. O resultado é que ele foi colocado como uma pessoa numa posição de destaque, Ele passou a trabalhar diante do rei, dentre os principais ele foi colocado como chefe, Sim. Aqui nesse capítulo 1, o último versículo do capítulo 1, versículo 21, diz-nos assim, olha, e Daniel permaneceu até ao 1º ano do rei Ciro. Uhum. Eu só li o final do versículo 1, mas os versículos anteriores aqui diz que Nabucodonosor colocou eles como chefe de todos os sábios lá do reino. Colocou ele como chefe lá. Sim. Certo? E ele, como estando entre os sábios e ocupando posição principal entre os sábios, ele permaneceu nestas posições de destaque até o 1º ano do rei Ciro. Nós já explicamos no estudo da semana passada que esse até, que o versículo aqui é curtinho, mas aqui Sim. vai cerca de 70 anos aqui. Sim. Esse até aqui percorre cerca de 70 anos, que nesse período reinaram 5 reis babilônicos, 4 depois de Nabucodonosor, e Daniel continuou com esses 4. Uhum. Entrou Dario, que era Medo-Pérsia, Uhum. E depois de Dario veio Ciro. Uhum. E durante todo esse tempo Daniel permaneceu ali entre os sábios, servindo o rei. Ele ficou até lá. Esse foi um dos resultados. Isso, inclusive, já mencionamos, mas frisando dentro desse tópico, é que
o caráter de Daniel era tão nobre que mesmo o inimigo dos babilônicos, quando conquistaram a Babilônia, que foram os medos e persas, eles levaram Daniel e Daniel continuou trabalhando no palácio, tendo uma posição de destaque. Vocês se lembram, imagino que todos que estão acompanhando esse estudo são estudiosos da palavra de Deus, conhecem as histórias bíblicas. Uma história famosa é a história da Cova dos Leões, onde ali já é apresentado Daniel como uma pessoa de destaque, pessoas e outros inimigos se levantam ali invejando ele, mas isso não acontece no período da Babilônia, acontece lá no período dos medos e persas. O rei não era Nabucodonosor. Não era Nabucodonosor, nem dos 4 babilônios que surgiram depois, mas já foi dentro do período dos medos e persas. E vocês devem se lembrar que o rei, que era Dario naquele momento, ele gostava muito de Daniel, a ponto de, depois de lançar Daniel na cova dos leões, ir lá para saber, porventura, teu Deus te livrou aí da boca dos leões. Durante a noite toda não conseguiu comer, Exato. Não aceitou ninguém tocar, nem cantar, não, porque ele estava muito triste, muito aflito, porque ele tinha um apreço muito grande, né? Então, isso já foi no outro reino. E lá estava Daniel, servo de Deus e também servindo ali aquele povo. Agora, irmão Luzirley, Sim. qual o resultado, ou quais os resultados? Nós falamos o resultado no final de 10 dias, o resultado no final de 3 anos, o resultado ao longo da vida dele toda, né? Ele ficou reinando até o primeiro ano do reinado de Ciro. Isso, reinando não, né? Mas participando no governo. Obrigado. Participando. Bem próximo do rei, é isso mesmo, obrigado. Isso. Né? O primeiro ano de Ciro, um ano antes da morte dele, né? De acordo com os historiadores, mais ou menos um ano depois ele veio a falecer. Então, até ficar velhinho, pertinho da morte ali, ocupando posição de destaque. Mas o resultado final de ser fiel a Deus, de ter um caráter íntegro diante de Deus, Deus revela na sua palavra. Isso que eu acho muito lindo e eu quero compartilhar com vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia lá na Epístola aos Hebreus. Aqui tem algo muito lindo. O apóstolo Paulo escrevendo aos Hebreus, capítulo 11, onde tem a galeria dos heróis da fé. Vamos ler os versículos 32 a 34. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gedeão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas. Daniel era profeta, ele está no meio desse grupo aqui, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. E quando fala esse termo aqui, fecharam a boca dos leões, você acha que está se referindo a quem? É exatamente esse episódio que nós comentamos aqui, né? A história que nós encontramos na Bíblia, que comenta de alguém que foi lançado diante dos leões e os leões não comeram porque Deus fechou a boca dos leões, a história que nós encontramos na Bíblia é de Daniel. Exatamente. Então, dentre os profetas aqui, fala várias coisas e uma das coisas está diretamente relacionada com Daniel. Eu entendo que esse texto aqui está se referindo a Daniel. No mesmo capítulo 11, versos 13 e 16, diz assim, olha, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Qual o resultado final de Daniel? Ele está listado nesta galeria aqui dos heróis da fé, e a Bíblia diz que para todos eles, né, fala de Abraão, Noé, Isaac, Jacó, e esses profetas, todos esses aí, Deus já lhes preparou uma cidade, né? Aquela promessa que Jesus fez para os discípulos antes de subir, ó. Se eu for, vos preparei lugar. Deus já preparou lugar para eles.
de acordo com para Daniel, né? Para eles, e dentre eles está Daniel, né? Entre eles está Daniel. Então, o resultado final de ser fiel a Deus não tem como a gente descrever. Vai além da nossa imaginação e do nosso vocabulário para descrever, porque o resultado final adentra para a eternidade. E o apóstolo Paulo, num certo momento, disse, olha, as coisas que o olho não viu, nem subiram ao coração do homem, à nossa mente, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, vale a pena ser fiel a Deus, ter um caráter íntegro, ter propósito de coração, de não se contaminar, não se envolver, não fazer o que a maioria faz, o que é determinado pelo rei, por A, mas seguir o que Deus determina, o que Deus pede. Vale a pena? É claro que vale. Os resultados são maravilhosos já nesta vida e indescritíveis para a eternidade. Me fez lembrar uma passagem onde o Senhor Jesus declara que, em verdade vos digo, está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 29 e 30. Diz-nos assim, em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Então, e mais a eternidade, né? Então, é exatamente isso. Daniel, ele recebeu, foi um homem assim de destaque em seus dias e foi alguém que foi abençoado e por conta das bênçãos que recebeu, ele não reteve para si, mas ele abençoou os reinos por onde ele pôde exercer ali o seu trabalho, abençoou as pessoas ao seu redor. E a bênção não foi somente a terrena, né? Mas principalmente a esperança dessa bênção eternal, da qual todos nós somos participantes. Irmão Luzirley, é muito bom estudarmos, pesquisarmos e termos esses conhecimentos, né, históricos, quem foi Daniel, quantos anos ele tinha, que língua foi escrita, quem é o autor, e tanta coisa que nós falamos aqui. É importante saber tudo isso aí, né, como era o caráter dele, qual o resultado, os resultados dessa firmeza de caráter, tudo isso é importante saber, mas o mais importante não é só ter ciência disso, mas é aplicar isso a nós. Tirar lições. Tirar lições para nós. E eu quero fazer agora algumas perguntas para você que está nos assistindo e está se manifestando aí no chat, né? A gente fica muito contente de ver as manifestações de vocês. Quando eu estou fazendo o estudo aqui, eu não tenho essa habilidade de já ler ao mesmo tempo. Mas depois, quando eu tenho um tempinho, eu procuro acompanhar, ler, e é muito bom isso aí. A gente aprecia bastante, ok? Mas eu quero fazer algumas perguntinhas para você. Se forem examinar tudo na sua vida, assim como os inimigos de Daniel fizeram, o que você acha? Não encontrarão nada de errado? É uma pergunta pessoal, não precisa você escrever nada aí no chat não, tá? É só para você fazer uma autorreflexão, né? O meu caráter é semelhante ao de Daniel? No meu trabalho, se pesquisar tudo, não vão achar nenhum erro, nenhum furo. O seu cônjuge pode ver tudo no seu celular, tudo nas suas redes sociais? Ou será que tem alguma coisinha lá que, se ele ver, pode dar uma treta aí, como diz alguns? No seu serviço, ninguém tem o que provar negativamente. É para você ir pensando, né? Para você ir fazendo uma autorreflexão. E diante de Deus, você tem feito propósitos nobres de ser fiel a Deus, de seguir exatamente o que Deus pediu ou nos pede, assim como Daniel fez, não se contaminando com o que o mundo oferece, com o que o rei oferece, com o que todo mundo está fazendo, mas fazer o que Deus pede. Você tem feito propósitos firmes no aspecto espiritual diante de Deus, assim como Daniel fez? E se você fosse levado hoje
estaria você na lista dos salvos, assim como Daniel está? Então, são algumas perguntas que eu achei por bem fazer para cada um fazer uma autorreflexão. Isso é importante, porque ao ler a palavra de Deus, ao considerar os registros sagrados, nós devemos ser confrontados, senão será apenas cultura, será apenas conhecimento, será apenas saciar curiosidade acerca de temas relacionados à Bíblia. Mas é no momento onde trazemos o conhecimento, aquilo que lemos, aquilo que pesquisamos na palavra de Deus para uma aplicação pessoal e individual, é que aí somos de fato alimentados. Então o pastor Joel fez várias perguntas reflexivas que dizem respeito à vida espiritual, à vida social e alguns outros aspectos. E fica aí a grande interrogação, né? Responda para você mesmo e percebendo falhas, erros, equívocos em relação a alguns pontos, lembre-se, temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós e está desejoso de recebê-lo através de uma confissão verdadeira, sincera e honesta. Inclusive, se você deseja um suporte nesse processo de entrega da sua vida a Deus, entre em contato conosco. Está aí na tela o número do nosso WhatsApp. Mande uma mensagem, escreva lá: eu quero saber mais, quero conhecer mais da palavra de Deus, quero um apoio dos irmãos para me ajudar nesse processo de entrega verdadeira e completa a Deus. Mande uma mensagem, ficaremos muito felizes em poder participar com você nesse processo, ok? Bom, assim nós estamos já indo para a parte final deste programa, mas eu quero trazer algo aqui que é uma surpresa. No próximo programa, na próxima terça-feira, nós estaremos sorteando 2 exemplares, anota aí, pastor Joel, 2 exemplares deste livro, As Profecias de Daniel. É um comentário, versículo por versículo, do livro de Daniel. E muitas curiosidades, muitas informações que foram, aliás, mais do que aquilo que foi apresentado no programa de hoje e será apresentado durante toda essa série de estudos do livro do profeta Daniel, tem aqui neste livro. Então, com certeza, assim, eu tenho o meu, esse é o meu. E gosto demais desse exemplar. Quando estudávamos aqui a série do Apocalipse, nós inclusive sorteamos um exemplar dele. É um livro maravilhoso que vale a pena ter aí na estante para ser consultado, para ser examinado, para ser lido. Então, convide mais pessoas, inclusive, para o próximo programa, para estar aqui com a gente, para participar também desse sorteio de 2 exemplares do livro As Profecias de Daniel. É um comentário, versículo por versículo. Nesse instante, nós vamos agradecer a Deus pelo estudo que acabamos de ter. O pastor Joel estará orando e também orando por diversos pedidos de oração que todos os programas são registrados aqui no chat. Então, pastor Joel, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez estamos diante de Ti, Senhor, para Te agradecer pela Tua bondade, o Teu cuidado para conosco e por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estudarmos a Tua palavra com várias pessoas de diversos lugares. Senhor, neste momento nós queremos apresentar diante de Ti os pedidos que foram feitos no chat. Eu não sei, assim, não memorizei todos eles, mas o Senhor conhece cada um deles, aqueles que estão com familiares doentes, com problemas sérios de saúde, aquelas famílias que estão enlutadas, perderam os seus entes queridos, aqueles que estão com problema no relacionamento conjugal ou entre filhos e pais. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos e os pedidos que eles fizeram, aqueles que não escreveram, mas no íntimo estão aflitos, né, te buscando. Venhas atender, Senhor, segundo a tua santa e boa vontade. E eu te peço também, Senhor, que abençoe principalmente aqueles que estão com propósitos nobres no aspecto espiritual, assim como Daniel, mas que estão com dificuldades. Abençoe essas almas,
liberte-as e ajude-as para que elas possam se posicionar abertamente ao teu lado, tomar decisões firmes, de te seguir, de fazer a tua vontade, de serem fiéis a ti e possam ter resultados fantásticos já nesta vida e finalmente desfrutem da vida eterna. Eu te peço estas bênçãos, apesar de não merecermos nada, mas nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom. Nesse instante vamos fechar aqui a Bíblia, mas não fechar até a próxima terça-feira, não. Diariamente precisamos abrir a Bíblia, estudar, examinar e continuar crescendo no conhecimento, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante que dediquemos de fato, diariamente, tempo para estudarmos a Palavra de Deus. Pastor Joel, foi muito bom esse momento em que estivemos com a Bíblia aberta, estudando ali lições maravilhosas do livro do profeta Daniel. Eu que agradeço, irmão Luzilei, foi bom demais, passei esses momentos aqui, irmão Luzilei, com cada um de vocês, estudando a Bíblia. Para mim sempre é um prazer, Fico muito feliz e desejo que Deus abençoe grandemente cada estudante da sua palavra. Amém. Muito obrigado, querido internauta, por vocês estarem conosco neste tempo de exame, de estudo da Palavra de Deus. E olha, não se esqueçam, próxima terça-feira estaremos sorteando 2 livros desses. Então, se eu fosse você, já chegaria no comecinho do programa, No começo do próximo programa estaremos passando as instruções para você participar do sorteio de 2 livros, As Profecias de Daniel. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.